Há um tipo de silêncio que não nasce da tristeza. Um tipo de afastamento que não vem da dor, mas da necessidade de se escutar. Às vezes, a gente se afasta do mundo não porque está quebrado, mas porque está tentando se encontrar. E nessa tentativa, o barulho externo atrapalha. A correria, os encontros forçados, os convites constantes, as exigências sociais, tudo parece excessivo. Mesmo que a gente goste das pessoas, mesmo que não exista nenhuma mágoa, nem vergonha, nem bloqueio. Ainda assim, algo dentro de nós pede pausa. E esse pedido vem em silêncio. Tem gente que chama isso de cansaço, outros de estafa. Mas talvez seja só a alma querendo respirar. Vivemos em um mundo que valoriza o extrovertido, o sociável, o expansivo. Quem está sempre em movimento parece mais vivo. Mas essa é uma visão rasa. Porque há vida demais também na imobilidade. Há crescimento na introspecção. Há força no recolhimento. Só que isso não aparece no feed. Não rende aplausos. E por isso a gente esconde. Jung dizia que a jornada de individuação exige o encontro com a sombra, com o que foi reprimido, com o que está adormecido. E esse encontro não acontece no meio da festa. Ele acontece quando você desliga as notificações e senta com o vazio. O vazio que a maioria evita. O vazio que, quando respeitado, revela tudo. A verdade é que estamos sobrecarregados. Não só de tarefas, mas de estímulos, de gente, de conteúdo, de expectativa. A mente vive hiperestimulada. O corpo vive em alerta. A alma vive exausta. E então chega o momento em que a simples ideia de ir a um evento parece um peso desnecessário. Você não está triste, mas também não está disposto. Não está com raiva, mas também não quer se explicar. É só um desejo legítimo de ficar consigo mesmo. Sem performance, sem necessidade de entreter ninguém. Sem a obrigação de sorrir. Isso não é depressão. É preservação. É maturidade emocional. É sensibilidade espiritual. Em um mundo que romantiza o excesso, o ato de recuar parece estranho, mas é profundamente saudável e necessário. Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos, fala sobre o ciclo da mulher selvagem, que inclui o recolhimento como fase de regeneração. E isso vale para todos nós, independentemente de gênero. Há fases em que a alma precisa se recolher para voltar inteira. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas e quando o porquê se dissolve? Quando você está fazendo tanto, vivendo tanto, falando tanto, que esqueceu do que te move? A introspecção chega como um lembrete, um chamado, um redirecionamento. E muitas vezes a gente só ouve esse chamado quando tudo fora desacelera. Tem gente que nasce introvertido, mas tem gente que vai se tornando. Não por trauma, mas por sensibilidade. Quando você começa a perceber os vazios nas conversas, os ruídos nos ambientes, a superficialidade das relações, o excesso de palavras desnecessárias, algo em você se cala. Não por desprezo, mas por compaixão. Porque percebe que muitas trocas sociais não são encontros, são fugas. E você não quer mais fugir. Você quer se encontrar. Você começa a se recolher porque percebe que nem todo convite é conexão. Nem toda presença é companhia. Nem toda fala é escuta. E então, a solitude se torna um templo, um lugar onde você pode respirar sem se defender, pensar sem ser interrompido, sentir sem ser questionado. A sociedade, no entanto, cobra presença, sorriso, disponibilidade, mas não entende que a ausência também é um ato de amor. Amor próprio, amor pelo silêncio, amor pela regeneração. Buda se isolou. Jesus se retirava para orar. Moisés subiu a montanha. Os grandes encontros espirituais sempre vieram depois do silêncio. Não há despertar na pressa, não há iluminação no ruído. O sagrado se revela no espaço entre um pensamento e outro, e é esse espaço que a introspecção cultiva. A física quântica já sugere que o observador modifica o que é observado, e isso vale também para dentro. Quando você se observa com presença, sem julgamento, sem cobrança, tudo muda. Mas é preciso espaço, de 46. E o espaço exige silêncio. A introspecção nesse contexto não é fuga, é retorno. Retorno à essência, retorno ao que pulsa em você, retorno ao que não grita, mas sussurra. E talvez por isso ela incomode os outros, porque quem silencia provoca. Quem se retira gera espelho. Quem não responde faz o outro se escutar. É claro que há riscos. O isolamento excessivo pode virar barreira. O recolhimento pode virar prisão. Mas o coração sabe a diferença entre um abrigo e uma cela. E se o silêncio que você vive te cura mais do que te pesa, então ele é abrigo.
Muitas pessoas hoje relatam exatamente isso: uma falta de energia social, um desânimo para eventos, para reuniões, para tudo que exige presença performática. Não é apatia, é sensibilidade, é o corpo pedindo pausa, é a alma avisando que algo precisa ser olhado. E não tem problema. Não há nada de errado em não querer estar em todos os lugares, em não ter energia para todos os encontros, em escolher menos, mas com mais verdade, em reduzir as vozes de fora para escutar o que vem de dentro. Você não está se afastando do mundo, está se aproximando de si. E talvez seja exatamente disso que o mundo precisa. De gente que parou de fugir, que parou de se distrair, que parou de mentir para si mesma em nome da conveniência. Então, se você tem se sentido mais introspectivo, mais quieto, mais voltado para dentro, acolha isso. Acolha sem culpa. Acolha sem medo. Porque pode ser que nesse recolhimento esteja nascendo a versão mais verdadeira de quem você é.